Boa noite, pessoal. Tudo bem? Olá, tudo bom, Thiago? Oi, pessoal, Fabiane, tudo jóia? Vamos chegando, turma, para mais um encontro aqui nosso, mais uma live do tributário no campo de batalha. Oi, Aline, Vanessa, o pessoal aí tá sempre presente, né? Boa noite, minhas queridas, meus queridos, que bom ter vocês aqui comigo mais uma vez, né? Juntos os combatentes da tributação indevida. Seja bem-vindo, sejam bem-vindas. E olha só, faltam 5 dias apenas para nossa maratona tributário na prática, hein? Começa segunda-feira. Opa, semana que vem vai ser uma semana cheia de conteúdo para vocês. Não que as outras não foram, né? Mas semana que vem mais e mais ainda. E hoje, olha só, nesse nosso esquenta, né? É um esquenta aqui da nossa maratona. Nós vamos falar sobre um assunto que interessa a todos e que está em pauta para ser julgado no STF 5 de agosto. Acho que vai ser um dos primeiros julgamentos aí de tributário que nós vamos ter no segundo semestre. Então vamos entender qual é essa controvérsia e como você pode se beneficiar disso, como seu cliente pode se beneficiar em relação a isso, né? Sempre, inclusive, correndo o risco de uma eventual modulação de efeitos, né? Então, também, mais uma vez, o requisito aí que nós podemos conversar com eles em relação à urgência. Então, essa semana nós estamos aqui tratando todos de temas da prática tributária para você atuar com segurança no tributário, seja para quem está começando, para quem está migrando de área, para os mais experientes, para todo mundo ficar aí por dentro e ficar aquecido também aí no nosso esquenta, porque semana que vem a gente vai ter aulas e lives todos os dias de segunda a sexta-feira. Se inscrevam na maratona, porque aí vocês recebem todo o cronograma direitinho, vocês recebem os e-books que eu estou preparando aqui com todo carinho para vocês, tá bom? Mas e aí, que tema que é esse? Vamos falar aqui. Até no título aqui, quando eu coloquei o título da live, eu coloquei isso, que é a questão da não incidência, né, ou da tributação da correção monetária nas repetições de débito tributário. Mas a controvérsia vai além só da correção monetária, né? Porque hoje a repetição de débito tributário ela é atualizada pela Selic, né? Claro que os estados e os municípios têm uma autonomia para fixar qual que é o índice de correção monetária, né? Mas esse índice de correção e juros não pode ser maior do que o da União. Então, o STF já declarou, não pode ser maior que o da Selic para cobrança de tributos. Logo, a restituição do indébito, né, quando o contribuinte paga um tributo indevidamente e aí vai pedir de volta aqueles valores, esses valores da restituição do indébito, eles vêm também corrigidos. Com o quê? Com Selic, né? Então, o índice que é aplicado desde 96, a partir de 96 é esse o índice que vem sendo aplicado, que é a Selic, né? Ela junta num único índice aquilo que seria a correção monetária e os juros de mora, né? Então, hoje, como é que se dá na repetição de indébito, né? Na repetição de indébito, vamos pensar que seja uma empresa tributada pelo lucro real, tá? Inclusive, essa questão de regimes de tributação e a relação com as teses tributárias vai ser um dos temas aí da nossa maratona, da nossa semana que vem, hein? Então tem muito assunto, tem muita coisa importante que a gente vai tratar. Mas então, como eu estava dizendo, uma empresa que é tributada pelo lucro real, tá? Ou seja,
quando ela vai pagar o imposto sobre a renda dela, quando ela vai pagar a contribuição sobre o lucro, ela desconta todas as despesas operacionais, todas as despesas necessárias para desenvolver a sua atividade, dentre elas os tributos. Então, para calcular o imposto de renda de uma empresa, para calcular a contribuição social sobre o lucro de uma empresa, ela pega todas as receitas, todos os valores que recebeu, e aí desses valores ela deduz as despesas, há gastos com funcionários, gastos com aluguel, todas as despesas necessárias, e deduz também os tributos, né? Então, ela vai pagar o imposto sobre a renda, deduzindo, abatendo o imposto sobre a renda, abatendo a contribuição sobre o lucro, né? Abatendo PIS/COFINS em relação a isso. E aí o que acontece? Essa empresa, ela entrou com ação ou pedidos de ressarcimento, então isso vale tanto para ações judiciais como pedidos de ressarcimento administrativo. A empresa pagou um valor indevidamente, então ela vai pedir, seja na esfera judicial, seja administrativamente, a restituição, o ressarcimento daquele indébito tributário. E aí, esse valor a ser ressarcido ou a ser restituído, em regra, né, ele está sujeito a Selic. Então, eu paguei, vamos dizer que eu tenha pago indevidamente, lá em 2015, um valor a título de tributo. PIS e COFINS, incidente sobre o ICMS, né? E aí eu entrei com ação judicial já à época para pedir a restituição do indébito tributário. Então, se eu entrei com a ação em 2015, 5 anos para trás, desde 2010 eu tenho direito aí a esse ressarcimento, né? Só que até julgar, até vir a decisão do STF, até tramitar em julgado e eu efetivamente habilitar aquilo para compensar, o que acontece? Eu tinha, vamos dizer, para restituir 100 mil reais, mas tendo em vista a Selic nesse período, vou chutar aqui, tá? Eu tenho, na verdade, para restituir 130 mil reais. Esse é o valor da minha restituição. Ou era 1 milhão e agora é 1.300.000, por exemplo, né? Então, por quê? É o valor do principal mais a Selic. Esse valor, então, que eu estou recebendo, né? Ele, se eu estiver no lucro real, ele está sujeito a uma tributação, né? Porque como eu descontei, então agora, né, eu vou ser tributada. Mas aí vem a pergunta, eu devo submeter à tributação os 100 mil reais, né, que é o valor original do indébito, ou os 130 mil reais, que é o que eu efetivamente estou recebendo? Vamos dizer que mesmo que eu esteja no lucro presumido, né, ou que eu esteja até no Simples Nacional, ou que eu seja uma pessoa física, paguei indevidamente, a gente tem várias teses, né, para as pessoas físicas, inclusive vou falar sobre elas na maratona, né? Pessoa física pagou ITCMD, né, imposto sobre causa-morte, doação ali, a maior que o devido. Aí ela vai pedir o quê? Uma restituição, vai pedir uma devolução desse valor. Vamos dizer que ela tenha pago 20 mil reais indevidamente. Com a atualização monetária, com os juros, ou seja, com a Selic, ela vai receber não só 20 mil reais, ela vai receber 25 mil reais. E aí, esses, né, 5 mil reais a título de juro, a título de correção monetária, né, a título de Selic, ele está sujeito à tributação ou não? E aí vem a controvérsia, tá? E aí vem a possibilidade, inclusive, de teses, né? Vocês podem entrar em contato novamente, sempre que eu falo de alguma tese, eu falo de uma possibilidade, inclusive,
de você aplicar essas teses na prática, de você aplicar esses assuntos no seu dia a dia, começar a enxergar as situações ao seu redor, começar a aplicar aqui o método pensar tributário, pensar como um tributarista. Então, olhe só a situação. A Receita Federal entende que é devido. Então, a Receita Federal fala assim, olha, esses juros que você está recebendo, essa Selic, né, e Selic é a maior parte dela juros, essa Selic, ela deve ser tributada. Tá? Então, para a Receita Federal, ela quer essa tributação. Se você consultar o manual da Receita Federal, o guia da Receita Federal, ela vai falar que esses juros são tributáveis. Porque lá na legislação do imposto sobre a renda, tem a menção de que é renda e proventos de qualquer natureza. Né? Então, tem essa referência ali. E a interpretação da Receita Federal é numa interpretação extensiva. Então, ela fala assim, então você recebeu, isso aqui está acrescentando ao seu patrimônio, né? Porque o que você pagou indevidamente era 20 mil reais. Agora você está recebendo 25, então você está ganhando 5 mil aí. Logo, vou tributar esses 5 mil reais a mais. Você pagou 200 mil e agora está recebendo 240 de indébito tributário, vou tributar esses 40 mil, sim, que é os juros aí, a correção monetária em cima desse valor. Então, a Receita Federal cobra. E esse assunto vai para julgamento. Dia 5 de agosto está previsto para ser julgado. É o tema no STF, se vocês quiserem anotar, tema 962. Tema 962. Tá? E só para a gente falar de um outro absurdo, já que a gente está falando aqui, o quê? Da nossa insurgência contra a tributação indevida, contra, inclusive, modulação de efeito, que acaba passando a mão na cabeça ali das legislações inconstitucionais, das exigências inconstitucionais. Só para vocês terem ideia, esse tema foi afetado a repercussão geral em 2017. Vai ser julgado agora, se tudo correr bem, em 2021. 4 anos lá no STF para ser julgado. Né? Então, isso é um exemplo apenas de outros julgamentos que demoram tanto para acontecer, criando aquilo que a gente conversou ontem, uma insegurança, uma instabilidade para a população em geral, né? Para os contribuintes, para os advogados dos contribuintes e assim por diante. Tá? Então, esse julgamento ele ainda vai começar. Né? O argumento não é bis in idem não, tá? O argumento aqui vai ser o quê? Verba indenizatória. E aí a gente tem um precedente interessante sobre isso, olha só, tá? Quem é o relator? Só pra gente deixar então claro, esse tema é o 962, tá? Que vai ser julgado agora em agosto. O relator é o Dias Toffoli. Claro que a gente nunca sabe se o STF vai ser coerente ou não com as suas decisões. Mas, olha só, e eu vou compartilhar, vocês veem que depois de toda a live, eu compartilho lá no Telegram o julgado que eu mencionei. Nesse caso, esse tema que a gente está tratando aqui, ele ainda não começou julgamento. Então, a gente não tem nenhum voto ainda para eu compartilhar com vocês. Mas, em março desse ano, nós tivemos um julgamento para pessoa física. E os argumentos são exatamente os mesmos. Então, anota aí. Foi julgado em março agora de 2021 o tema 808, que também teve por relator o Dias Toffoli. Olha só. Então, eu acho que tem uma tendência aqui, tá? Não sei se eu quero que seja assim, mas se manter a coerência, né? Vai ser no mesmo sentido,
né? É verdade. Depois que negou aqui a modulação no tema 1048, não tem muita coerência não, né? Então por isso que a gente não bota minha mão no fogo. Mas esses julgados aqui são muito iguais e são muito recentes. Então vamos ver, vamos examinar o julgado passado para entender o que o STF decidiu agora em março e aplicar isso ou pensar nas teses em relação a isso para os próximos. Por quê? Porque vocês podem, então, até agosto, de repente fazer um levantamento e aí vocês podem aplicar as duas teses, tá? Porque na outra, inclusive, não modulou efeitos. Olha que coisa boa! Vou hoje falar de uma tese e trazer outra para vocês. Uma que vocês podem prospectar com total segurança. Pode entrar com ação ordinária, porque vocês vão ganhar. Vão ganhar a ação, vão ganhar a sucumbência, né? Que é em relação a pessoas físicas. Lembra, eu sempre falo das parcerias, né? Então, olha só, parceria com advogado trabalhista. Isso é uma parceria com advogado do direito do trabalho. Por quê? Porque o que acontece com o empregado? Pessoa física. Trabalha lá numa empresa, trabalha lá para algum empregador, etc. E quando ele ao sair do emprego, ao ser demitido, ao sair, ou por algum motivo, uma grande parte das vezes ele entende que não recebeu alguma verba. Então ele vai pedir algum tipo de verba. Então ele vai falar assim, não, eu quero horas extras que eu não recebi. Né? Verba salarial, inclusive. Porque quando é verba indenizatória, se é indenizatório, né, já é claro que não incide imposto sobre a renda. Então não vai incidir imposto sobre a renda, por exemplo, sobre aviso prévio indenizado. Tá? Mas tem uma série de verbas remuneratórias. Ou às vezes nos acordos que são feitos, né, fecha um acordo. No acordo fica estipulado, 50% das verbas são indenizatórias, 50% das verbas são remuneratórias. Sobre essas verbas remuneratórias, né, o que normalmente é pago? É até retido na fonte do empregado. Né? Vou falar aqui a parte do empregado. É retido na fonte o imposto sobre a renda. É retido na fonte, né, esse imposto sobre a renda. No caso da pessoa física, não tem contribuição social sobre o lucro, mas é retido o imposto sobre a renda em relação a esses valores. Então, vamos dizer que ele entrou com uma ação trabalhista e recebeu, a empresa foi condenada a pagar horas extras, né, que deveria ter pago, à época, deveria ter pago isso depois, lá em 2015. Mas não pagou. Então ele entrou com uma reclamação trabalhista, foi tramitando, chegou ali em 2020, a empresa foi condenada e pagou então 100 mil reais de horas extra para esse funcionário. Normalmente o que acontece então? Imposto sobre a renda retido na fonte sobre esses 100 mil reais. Só que esses 100 mil reais, além de tudo, ele não recebe só 100 mil reais. Ele recebe 100 mil reais mais os juros de mora em relação a isso. A correção monetária e juros de mora. Então, ele vai receber, vamos dizer, 120 mil reais. Então, primeira coisa, esse imposto sobre a renda já não seria devido na forma de 100 mil reais. Por quê? Porque precisa considerar o mês em que ele recebeu. Que ele deveria ter recebido. Deveria ter recebido 1.000 reais em cada mês. Então, esses valores têm que ser considerados como sendo devidos naquele mês. Logo, né, não poderia tributar ali o bolo dos 100 mil reais. Né? Teria que fazer essa divisão aí, que é a divisão, o regime de competência de quando seria devido. E muitas vezes ele está até isento do imposto sobre a renda. Mas além disso, o que eu quero chegar aqui, o que foi o foco da discussão, é assim, tá bom, ele tinha que receber 100 mil reais de verbas remuneratórias, ou até de verbas indenizatórias, mas em cima disso, em cima desse valor que ele recebeu, como demorou muito para ele receber, ele recebeu também juros de mora. Né? E aí,
a União falou assim, não, esses juros de mora, eles são o quê? Eles são tributáveis. Esses juros de mora são tributáveis. Esses juros de mora acompanham a remuneração. É um acréscimo patrimonial. Outro argumento que a União usou e está usando agora nesse processo que vai ser julgado em agosto é a diferença entre danos emergentes e lucro cessante, né? Por quê? Porque quando eu tenho uma indenização e essa indenização ela é em razão de suprir um prejuízo, um dano, seja um dano de ordem moral, seja um dano de ordem material, essa indenização não está sujeita ao imposto sobre a renda. Então, isso está pacificado. Agora, o problema é que essa questão, né, essa questão envolve, né, não só essa relação, envolve o quê? Os 20 mil reais que ele teria recebido a mais. E aí, o fisco fala assim, peraí, mas esses juros de mora que você recebeu a mais, ele é lucro cessante. Ele não é indenizatório. Foi esse o argumento. É um dinheiro que você deixou de receber, então isso é lucro cessante. Então isso tem que ser tributado pelo imposto sobre a renda. E aí, no tema 808, olha só o paradigma aí que a gente tem. Ficou decidido o seguinte, ficou fixada a seguinte tese. Vou ler para vocês. Em março agora de 2021, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Tá? Exatamente, ó, o Alê tá até mencionando, olha, sobre a atualização, que é uma mera recomposição da moeda, isso não seria devido. Mas como é que eu vou fazer com a Selic? Como é que eu separo o que é correção monetária do que é juros? Por isso mesmo, reforçando algo que eu comentei aqui no começo, né? A discussão que tá lá no STF não é só a correção monetária, é a Selic como um todo. Então, o que se está discutindo não é devido imposto sobre a renda ou contribuição social sobre o lucro em relação à Selic como um todo. Porque além da correção monetária, que é mera recomposição da moeda, outra parte da Selic são juros de mora. E juros de mora são indenizatórios por danos emergentes. Por quê? Porque se eu tive que dispor de um dinheiro, né, eu tive que, às vezes, fazer empréstimo, tive que dar um jeito de pagar aquilo ali, tá? Então, seria uma indenização por dano e não por lucro cessante. Então, assim, deixa eu voltar até aqui para falar do primeira oportunidade tributária aqui com vocês, que é o que já está julgado. Esse tema 808 em repercussão geral. Então, vocês podem entrar em contato com advogados trabalhistas e fazer um levantamento junto a eles de empregados que tenham recebido ali na Justiça do Trabalho, né? Ou mesmo que não foi na Justiça do Trabalho, foi num acordo que foi feito, etc., mas que tenham recebido a remuneração, as horas extras, etc., com juros. E esses juros tenham sido tributados por imposto sobre a renda. Você vai pedir a repetição do indébito desse sujeito, tá? Então, você pode pedir a repetição do indébito, mesmo que ele vai receber por precatório, olha só, né? Porque a repetição do indébito provavelmente não vai ser um valor tão grande, então vai ser o quê? Na requisição de pequeno valor, que é pago rapidamente. E pode entrar com ação ordinária, como eu falei, não precisa ter medo de sucumbência, não.
Por quê? Porque nós temos um tema em repercussão geral. Nós temos um tema em repercussão geral já julgado, já pacificado sobre esse assunto, tá? Então, primeiro ponto, quanto à pessoa física, quanto aos juros pelo pagamento de remuneração em atraso, verbas trabalhistas em atraso, cargo ou função, então isso vale inclusive para funcionalismo público, que recebe ali aquela recomposição em atraso com juros. Sobre esses juros não incidem imposto sobre a renda. Então, cabe aí a repetição de indébito, né? Aí o Salomé tá perguntando aqui, depois eu vou voltar a outras questões, mas é que a dele tá bem nesse ponto do funcionalismo público. Também para servidores públicos que deixaram de receber verbas licença-prêmio na aposentadoria, também, né? Então, por quê? Se ele deixou de receber essa verba de licença-prêmio, né? E isso ele vai cobrar esses valores depois, esses valores, primeiro, que eles são indenizatórios, né? E segundo, que os juros em cima deles também são indenizatórios, né? Exatamente. Ou até mesmo, olha aqui, outro que tá falando, né? O EB Tributos, exatamente. Ou até mesmo outros advogados que tenham recebido honorários sucumbenciais com juros pela via dos precatórios. Isso. Então, olha só, a tese 808 é bem abrangente, serve até para vocês, né? Às vezes vocês ganharam uma causa, mas ao receber os honorários demorou tanto, recebeu com juros, sobre esses juros recebidos não incide imposto sobre a renda. Por quê? Porque não incide sobre os juros moratórios de uma remuneração, ele não só fala do vínculo empregatício, por qualquer emprego, cargo ou função. Então, é ótima oportunidade para ver com advogados, o quê? Trabalhistas. Que mais? Previdenciário. Parceria com advogado de previdenciário também. Por quê? Porque normalmente a aposentadoria, ele pede lá um reajuste, né? Para atualizar a aposentadoria, ou pede aposentadoria, demora para ser concedido, de repente é concedido tudo de uma vez, né? Vem tudo junto e vem com juros de mora em cima disso. E aí, a União quer tributar esses juros de mora? Não tem cabimento os juros de mora nesse caso, certo? Então, olha só, parceria com o trabalhista, parceria com o previdenciário, com advogados que atuam também no setor administrativo para servidores públicos, nesse caso que o Salomé mencionou, né? Dá para aplicar o tema 808 em relação ao entendimento da Receita Federal sobre a exclusão do ICMS, do PIS e da COFINS? Não dá para aplicar, Tancredo. Por que não dá para aplicar? Porque ele fala exclusivamente, não dá para aplicar assim de imediato, tá? Então não dá pra gente, porque são duas coisas distintas. E é aí que eu quero chegar. O Tancredo pegou aqui o fio da meada, tá? O que nós temos é uma tese fixada já, então pacífica, vinculante para o Poder Judiciário, que é esse tema 808. Tá? De que, então, não incide, não pode ser tributado esses juros no pagamento em atraso de remuneração. No entanto, Tancredo, o que eu tô mencionando aqui, e que ao meu ver é similar, então o argumento é o mesmo. Eu tenho expectativas reais de que o STF, nesse caso, vai ser coerente, né? Que é o tema 962. O tema 962 discute a mesma coisa para a pessoa física na repetição do indébito, que é para a pessoa jurídica, melhor dizendo, na repetição de indébito. Então, esse caso que você está mencionando, Tancredo, né? Esse caso que você está mencionando vai ser julgado, tá pautado para 5 de agosto e é o tema 962, que é exatamente a não incidência de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro sobre os juros, a Selic, que é juros e atualização monetária, na repetição do indébito tributário. Então, seria aplicável o que vierem a julgar para a exclusão do ICMS, da base de cálculo do PIS e da COFINS, tá? Então, o argumento do contribuinte, ele utiliza como fundamento o tema 808.
tá? Só que não dá pra gente dizer que já posso aplicar imediatamente, porque tem um outro tema sobre isso, né? E a gente sabe lá a questão do terço de férias, né? A gente sabe lá na questão do terço de férias que para servidores públicos, o STF julgou que o terço de férias não era remuneratório. Quando chegou isso para o funcionário empregado privado, ele disse que era remuneratório. Então, não é uma aplicação automática, mas eu quero crer que nesse caso a gente vai ter coerência. Por que eu quero crer que a gente vai ter coerência? Porque os argumentos são exatamente os mesmos. E faz muito pouco tempo entre um julgado e outro. Tá? Agora, em 15 de março de 2021, foi julgado o tema 808, né? E foi julgado quase à unanimidade. Relator foi Dias Toffoli. Quem foi contrário e, portanto, vencido foi... Quem foi contrário e, portanto, vencido foi o Gilmar Mendes. Mas todos os outros votaram junto com o Toffoli pela não incidência do imposto de renda sobre os juros de mora no pagamento em atraso, tá? Então, assim, a única mudança que a gente vai ter até o próximo julgamento é o Marco Aurélio, pelo novo ministro. Mas até o Nunes Marques já votou nesse sentido, tá? Então, assim, todos os outros ministros votaram acompanhando o Toffoli. E o Toffoli, né, fez uma fundamentação maravilhosa, sabe? O Toffoli, eu vou passar para vocês, tá? Lá no Telegram, esse inteiro teor do tema 808, porque lá naquele caso, o Toffoli, ele faz bem a distinção e ele fala o que são lucros cessantes e o que são danos emergentes. Então, um caso de lucro cessante, uma indenização por lucro cessante, que, em tese, poderia gerar imposto sobre a renda, é, por exemplo, um sujeito, né? Não vou dar nome de ninguém aqui, que coisa ruim, eu não gosto de dar nome de ninguém. Joãozinho da esquina foi atropelado. Joãozinho da esquina foi atropelado. Pelo fato dele ter sido atropelado, ele teve que ficar sem trabalhar durante 1 ano. E aí, o atropelador do Joãozinho foi condenado a pagar indenização por lucros cessantes. Então, falaram assim, quanto ele ganhava mais ou menos por mês? R$ 1.500 por mês. Então, quem atropelou vai pagar R$ 1.500 para ele por mês. Isso é o lucro cessante. E aí o STF não tem ainda manifestação sobre isso. O STJ falou assim, não, esse lucro cessante, ele é para substituir uma remuneração, né? Então ele é tributável. Agora, os juros de mora não tem nada a ver com isso. É uma situação totalmente distinta, né? Em que não há acréscimo patrimonial. Concordo com isso, né? Olha só, e aí o Toffoli cita, inclusive, dispositivo do Código Civil. E fala assim, olha, lá no artigo 404 do Código Civil, as perdas e danos nas obrigações de pagamento em dinheiro serão pagas com atualização monetária, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, abrangendo juros, custas e honorários de advogado, sem prejuízo de uma pena convencional. Né? E ainda fala, os juros de mora, no parágrafo único, que não cubram o prejuízo, ainda podem ter acrescidos, etc. e tal. Então, o Código Civil define juros de mora como recomposição por perdas e danos. E esse foi o fundamento adotado pelo Toffoli no tema 808, tá? Né? Além disso, ele falou ainda, juros de mora legal, porque o da Selic é legal ainda, né? Não é nem convencional. Tem natureza autônoma em relação à natureza da verba em atraso. Tá? Então, o que ele está falando é o seguinte, juros de mora é indenizatório. Então, lá no tema 808, está pacificado e é vinculante de que juros de mora, né, quanto a um pagamento para uma pessoa física, pelo trabalho que ela desempenhou, né, um prestador de serviço, você é advogado,
Você prestou serviço. Vou até falar dos honorários do advogado. Você prestou serviço para alguém. Colocou lá na cláusula contratual, 10 mil reais de honorário, e se houver atraso, juros de mora, vai incidir juros de mora de 1% ao mês. E a pessoa não paga, você acaba tendo, a gente nunca gosta de fazer isso, mas você acaba tendo que executar o sujeito. E aí você vai receber os seus honorários com juros de mora. Esses juros de mora não são tributáveis, tá? Tema 808, né? Exercício, cargo, função, trabalho remunerado que alguém vai desempenhar. E aí, agora o que está pendente de julgamento é uma situação exatamente igual, só que para pessoa jurídica. Só que no caso não de uma verba trabalhista, né, ou remuneratória, mas de um indébito tributário. Repetição do indébito tributário. Eu paguei lá em, né? Imagina, quem excluiu da base de cálculo do PIS e COFINS, quem entrou com a ação para restituir. Tem alguns que entraram com a ação, tem um cliente que entrou com a ação em 2012 para restituir. Então ele vai recuperar desde 2007. Olha o tanto de Selic que vai vir nessa repetição do indébito dele, ou nessa compensação, né? Na forma de repetição do indébito, mas de compensação que ele vai fazer, por exemplo. É um monte de juros. Esses juros, o que está argumentando aqui, o contribuinte está argumentando nesse julgamento esses juros não estão sujeitos, ou seja, a Selic como um todo, tá? Não só a atualização monetária, a Selic como um todo não está sujeita ao imposto de renda, não está sujeita à contribuição social sobre o lucro. Então, essa é a tese, né? E já que ele fala aqui, o Toffoli, os argumentos dele são todos nesse sentido. Veja lá no tema 808. Os juros de mora visam, no meu entendimento, recompor de modo estimado os gastos que o credor precisa suportar, porque em razão do atraso no pagamento daquela verba. Então, tudo leva a crer, né? Então, tudo leva a crer que o STF aqui vai dar o mesmo entendimento. E por que eu tô achando isso? Né? Eu me atrevo a achar isso, me atrevo a querer ou a afirmar uma possível coerência aqui no STF. Porque, diferentemente lá do terço de férias, os julgamentos aqui foram muito vinculados um ao outro. Estão muito próximos, um foi em março e o outro foi em agosto. E mais ainda, a União, nesse tema que vai ser julgado aqui em agosto, que é o da repetição do indébito, a União pediu que se esperasse. Ela falou assim, que se sobreste o processo, que se sobrestem os autos para esperar o julgamento do tema 808. Então, de certo modo, os argumentos, o modo de pensar é exatamente o mesmo. Tanto que a própria União falou assim, não julga ainda o tema 962, não. Vamos esperar julgar o 808, né? Acho que ela achou que fosse ganhar o 808. Mas perdeu, né? Perdeu. E perdeu por, como eu disse, quase unanimidade. E outro detalhe, o relator do tema 808, que foi favorável para o contribuinte, é o Toffoli. E o relator do tema que vai ser agora julgado, 962, também é o Toffoli. Como é que ele iria colocar... Tô tentando entender assim, como é que ele iria colocar agora um argumento completamente diferente daquilo que ele fundamentou tanto no outro caso, que só teve a discordância do Gilmar Mendes. Gilmar Mendes entendeu que era ali um lucro cessante, que era um acréscimo patrimonial. Todos os outros seguiram o Toffoli. Então, se houver ali um mínimo de coerência, porque nem passou muito tempo, o assessor ainda deve ser o mesmo, né? De março até agosto, o Toffoli mudar de opinião fica bem complicado, né? Então, respondendo aqui, né, a pergunta da Aline, professora, dá para brigar para que essa não incidência de RPJ e CSLL seja observado também
no valor que a empresa consegue restituir e não apenas o da Selic? Olha, depende. Que é a mesma pergunta aqui que o Tancredo tá fazendo acima, né? Se a repetição do indébito como um todo não é uma recuperação patrimonial. E aí depende o seguinte: se for para uma empresa tributada no lucro real, tá? Ao meu ver, não há argumentos bons, que dá para brigar, sempre dá para brigar, né, gente? Mas não há argumentos bons para isso. Por quê? Porque a empresa teve uma receita de 100 mil reais. E aí, para pagar o imposto sobre a renda dela, ela descontou o PIS e descontou a COFINS que ela recolheu indevidamente. E aí ela tributou o quê? Por exemplo, 80 mil reais. Aí, de repente, agora ela vai se restituir de 10 mil reais de PIS e COFINS, que era indevido, né? Pela exclusão do ICMS da base de cálculo. Então, na verdade, esse valor ela excluiu já da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro. Então, ele agora é tributado porque ele antes foi excluído como se fosse um tributo. E ele não é tributo, tá? Não sei se ficou claro, mas ele volta. É como se eu, né, eu pago um valor para você, certo? Para a Aline, né? Então, eu paguei uma despesa lá. A Aline é médica. Paguei uma despesa médica para a Aline lá, 10 mil reais. Aí, então meu imposto sobre a renda, eu deduzi 10 mil reais do imposto sobre a renda. Só que amanhã, eu brigo com a Aline lá e falo assim, não, o seu preço estava muito caro, me devolve aí esses 10 mil reais, você não prestou um serviço direito. E a Aline é condenada a me devolver esses 10 mil reais. Isso significa que eu não tive aquela despesa médica. Então, aquela dedução do meu IR tem que ser recomposta. Então, se a empresa está no lucro real, ela não tem bons argumentos por causa disso. Agora, se é uma empresa do lucro presumido, aí ela não pode ser tributada, tá? Porque a gente não fala em deduções. Então, todo o indébito tributário, tá, não foi deduzido, então ele não tem que ser tributado, tá? Então, tem essa diferença, tá? Professora, a Carolina tá perguntando aqui, se a gente tinha perguntado lá em cima, né, Carol? Qual a ação da PJ? Como seriam os pedidos, né? A pessoa jurídica, ela pode... eu entraria com mandado de segurança, tá? Por que mandado de segurança? Primeira coisa, porque diferentemente da pessoa física, a pessoa jurídica, o caso dela ainda não está pacificado. Então, se eu for entrar agora, até para evitar o risco da sucumbência, eu entraria com mandado de segurança. E outra coisa, a pessoa jurídica não precisa pedir repetição do indébito. Porque quando é uma pessoa física, né, é o trabalhador, é o funcionário público, que pagou imposto de renda a mais, ele precisa pedir a restituição do indébito tributário. Quando é a pessoa jurídica, se ela pagou o IRPJ ou a CSLL, né, sobre esses juros indevidamente, ela pode fazer o quê? Compensar. Então, dependendo os pedidos, eu entraria com mandado de segurança, tá? Agora, dependendo o quê? Dependendo de um outro detalhe. Porque o mandado de segurança tem que ser no prazo de 120 dias do ato coator. Então, se a pessoa já recolheu, se vamos dizer que seja uma restituição que já aconteceu há 4 anos, e eu vou entrar com uma ação agora, o ato coator já foi há 4 anos. Então, aí precisaria ser uma ordinária pedindo que se reconheça a inconstitucionalidade da incidência do imposto de renda e contribuição social sobre os juros de mora e pedindo o quê? Que se reconheça o direito, como é inconstitucional, de compensar, normalmente vale a pena compensar esses valores, só que aí não cabe mandado de segurança por causa dos 120 dias. Agora vamos dizer que seja uma situação e que a empresa ainda não
teve retido na fonte ou ainda não pagou esse IR. Aí cabe mandado de segurança, ou se faz menos de 120 dias. Né? Vamos dizer que seja uma empresa que, né, a Aline, por exemplo, eu sei que tem um caso lá de uma repetição de indébito, né, de exclusão do CMS da base de cálculo de PIS e COFINS. E isso ainda não aconteceu, né? Então, cabe um mandado de segurança preventivo, assim que você tiver a decisão transitada em julgado, reconhecendo o direito de restituição desse indébito, o direito de compensar esse indébito tributário, você pode impetrar um mandado de segurança preventivo para que o fisco não exija Selic sobre, imposto de renda sobre a Selic ali exigida, entendeu? Então, o mandado de segurança é cabível. Você vai pedir o quê? Para se reconhecer, primeira questão, a inconstitucionalidade, né, do imposto de renda e contribuição social sobre a Selic, dessa restituição do indébito, né? E você também pede no mérito para que se reconheça o direito de compensar esse valor indevidamente recolhido, se já foi indevidamente recolhido, com outros débitos de imposto de renda e contribuição social sobre lucro e PIS e COFINS, débitos administrados pela Receita Federal, tá joia? Deixa eu voltar aqui um pouquinho as questões, porque teve questão aqui no comecinho que eu acabei pulando, porque eu tava pensando aqui na matéria, né? Isso, até aqui eu cheguei. Agora aí a Vanessa tá perguntando aqui. E quando o contribuinte realiza um depósito em garantia? Aí já é outro assunto, Vanessa. E tem outro precedente, vamos dizer assim, outro tema de repercussão geral, pendente de julgamento no STF, que é o dos depósitos, o dos investimentos. Porque quando o contribuinte, ele fez o depósito do montante integral do tributo, né? Depositei lá 100 mil reais. Aí, quando eu vou levantar, se ele perdeu, isso vai ser convertido em renda. Se ele ganhou, ele vai levantar esses valores. E aí, ele não vai levantar só os 100 mil, porque esse dinheiro estava aplicado. Ele vai levantar 110 mil. Sobre esses 10 mil, incide imposto de renda, contribuição social sobre o lucro? Ao meu ver, não. Porque todos eles são juros. Juros para recompor uma disposição ali da moeda. Olha, eu mandei meu dinheiro para lá, né? Eu tive que me desfazer disso aqui. Por quê? Porque o fisco estava me cobrando indevidamente. E aí, para brigar e não sofrer constrição patrimonial, não ser protestada, né? Eu fiz o depósito desses valores aqui, né? Mas para fazer esse depósito é a mesma coisa. Eu tive que dar um jeito de arrumar o dinheiro para fazer esse depósito. E com isso, talvez eu tenha precisado fazer um empréstimo, talvez eu tenha precisado, né, fazer um crediário, sei lá, que é exatamente o que o Toffoli fala. Que juros de mora legais, e aí ao meu ver seria aplicável inclusive no depósito em garantia, né, procura recompor de modo estimado esses gastos para suportar, por exemplo, obtenção de crédito, linhas de crédito, outras coisas que implicam perda patrimonial. Então, assim, esse assunto, Vanessa, não é objeto de julgamento desse tema, porque o STF julga exatamente nos limites do pedido. Mas, ao meu ver, o raciocínio é o mesmo. Então, dá para brigar enquanto não tiver uma posição pacificada. Então, se o seu contribuinte, seu cliente fez o depósito judicial e aí ganhou a ação, vai levantar o depósito judicial e o fisco quer cobrar o imposto de renda, impetra mandado de segurança. Utilizando esses argumentos todos aqui, tá? O tema é outro, não é exatamente idêntico, mas os fundamentos, a razão de ser é exatamente o mesmo, né? Aí a Lúcia tá aqui perguntando, professora, e a bolsa de estudos?
como os médicos ganham na residência, né? Então, essa bolsa de estudos normalmente tem uma isenção em relação a elas, né? Tem que verificar direitinho se é isso mesmo, mas normalmente tem uma isenção. Agora vamos dizer que esse médico que tinha essa bolsa de estudos, a bolsa de estudos atrasou, né? Porque a gente tá falando o quê? De juros de mora. O tema de hoje aqui é juros de mora. Se a bolsa de estudos atrasou e aí depois ele vai receber 3 meses, 4 meses depois, tudo junto, com juros de mora em relação a isso, não pode ser tributado. Por quê? Porque ele teve que dar um jeito de viver nessa época. Equipara-se ao tema 808. Então, para essa bolsa de estudos, né, os juros de mora no pagamento aqui da bolsa de estudos, aí eu acho que dá a aplicar o 808. Por quê? Porque ele fala de emprego, cargo ou função. E ali, na residência, ele está desempenhando uma função que não é remunerada, né? Mas que tem uma bolsa, né? E o atraso vem com juros de mora, né? Então, então seria este caso, né? Tá, aí isso, a Caroline perguntando aqui, que é essa questão, né? MS e ordinária seria contra quem na PJ, professora? Bom, o mandado de segurança, como a gente tá falando, de que a União é quem cobra, a gente pensa assim, tá? E isso vale para todos os tributos da União. Quem é que cobra o tributo? O tributo é da União. Então, se é uma ação ordinária, essa ação ordinária eu entro contra a União. Quando é mandado de segurança, eu entro contra a autoridade coatora, tá? Então, o mandado de segurança é contra ato do delegado da Receita Federal, lá da localidade onde tá a PJ. E aí, né, tem um outro pedido que você faz. Aí lá no finalzinho dos pedidos você fala assim, que seja também chamada a União para se manifestar no feito, se tiver interesse, né? É um pedido que a gente faz lá para a União ser chamada para se manifestar também. Mas o polo passivo no mandado de segurança é a autoridade coatora. No caso, então, delegado da Receita Federal, certo? Então é isso aí, ó. 2 anos depois o sujeito recebe, os juros de mora são juros de mora, não pode ser tributado. Acho que assim, o ideal é você entrar com uma ação pedindo a repetição do indébito, ou se ele tá recebendo agora, tá? Se ele estiver recebendo exatamente agora, pode ser um mandado de segurança também, tá? Então, assim, a diferença entre o mandado de segurança e a ordinária é que é um detalhe, assim, mais aprofundado, para uma outra ocasião a gente conversar, que no mandado de segurança eu não preciso, não cabe dilação probatória, né? Tem que estar tudo provado de documento. Então aqui tá tudo provado de documento, que é o nosso tema. Só que tem esse limite de 120 dias. Então, se o seu cliente aí, Lúcia, acabou de receber isso há menos de 120 dias, cabe mandado de segurança, que não tem risco de sucumbência nenhum. Se ele recebeu há mais de 120 dias, aí tem que ser a ordinária, né? Mas tem risco de sucumbência. Só que no seu caso, esse risco é mínimo, porque a bolsa de estudos é exatamente o caso do tema 808. Tá? Você enquadra e você fala, é o tema do 808. Tá? E eu vou, como eu disse, disponibilizar lá no Telegram para vocês esse julgado, que serve tanto para vocês fazerem essa parceria, né, com o advogado trabalhista, com o advogado de previdenciário, para aplicar no caso de bolsa de estudos, como para vocês já levantarem argumentos se quiserem entrar com ação contra a exigência lá na repetição de indébito também. Não sei aqui se vai modular efeitos, tá? Então, assim, mas na situação passada, né, que foi o da pessoa física lá da remuneração, o Toffoli, que é o rei da modulação, ele mesmo falou que não era o caso de modular os efeitos ali. Por quê? Porque o STF já vinha entendendo de longa data que os juros de mora são indenizatórios. Então, ele, no entender dele, isso não houve alteração de jurisprudência. Então, por isso que acaba sendo bom para essa parceria que eu tô falando. Já que não modulou efeitos, pode repetir
os últimos 5 anos. Então, olha só quanta coisa, né, a gente tira de um tema, né? Por isso que é legal essa nossa interação, por isso que é legal a participação de vocês aqui, porque eu vim para falar do tema 962, que vai ser julgado ainda em agosto, né? E aí, a gente começou a trazer o quê? Oportunidades tributárias por causa do tema que já foi julgado, né? Que é o tema 808. Muita oportunidade tributária. Eu quero ver você sair daqui dessa live e já pensando com quem você vai fazer contato, né? Pra fazer essa parceria, para ingressar com essa ação aqui e recuperar os últimos 5 anos aí. E na maratona tributária na prática vai ser do mesmo jeito. Todas as aulas, todos os dias, eu vou te dar um conteúdo que eu vou falar assim pra você. Ó, não quero que você pegue esse conteúdo e coloque na gaveta, não. Eu quero que você coloque a mão na massa, né? Porque se eu simplesmente aprendi, legal. Não, vamos começar a exercitar aqui. Com quem eu posso falar? Quem é que eu conheço que eu posso falar, né? Então, tem alguém da família? Tem algum amigo? Tem algum advogado que é seu colega, né, da área do direito do trabalho, de outras áreas? Então, vamos lá, tá bom? Vamos lá, todo mundo junto, né? Então, é isso que é o objetivo. Olha só, o Salomé já tem 2 clientes na mira, amanhã tem disparo. Beleza! É isso aí, entrar em contato rapidinho aí com esse pessoal, certo? Então, a Carolina aqui também, olha, já enviou mensagem para uma amiga que foi autora de uma ação trabalhista contra um banco. Já aceitou, que deu uma olhada. Exatamente. Dá uma olhada lá. Previsão, Isabela aqui tá perguntando, previsão de abertura do curso Pensar Tributário. Na verdade, o curso se chama Você Tributarista, porque eu quero você tributarista. E aí a gente usa esse método Pensar Tributário. É assim que acabar a maratona, tá? Semana que vem a gente tem a maratona Tributário na Prática, que é esse aquecimento, que é, né, a gente tá fazendo aquecimento. Aí vem a maratona já com uma enxurrada de teses, com e-books para vocês saírem já tinindo. E aí, quem quiser se aprofundar mais ainda, na semana seguinte, após a maratona, a abertura, né, ficam poucos dias abertos apenas, abertura para nova turma do Você Tributarista. Ah, legal, bacana, hein? Maravilha, gostei. Ah, Nath, isso, depois você assiste, Nath, porque hoje a gente teve aqui vários insights, várias ideias aqui de crescimento, de parceria, muito legal, muito legal. Ô, Adriana, que bom, a Adriana tá dizendo aqui que o curso é muito bom, que o curso é fantástico, a troca de experiências é show, né? A Aline também, nossa aluna lá do curso também, e temos mentoria, assim, pelo Google Meeting todo mês. Inclusive, pessoal, vocês que já são de alunos, a nossa vai ser no último sábado do mês, tá? Logo vocês receberão um aviso aí, sábado às 9 da manhã, o último sábado do mês, que eu acho que é dia 31 de julho, se eu não me engano, tá? Jorge é meu aluno lá no mestrado do IBET. A gente tem alunos por todo o Brasil, alunos, queridos, companheiros, advogados, profissionais maravilhosos, que estamos sempre trocando experiências e aprendendo. A Rita tá perguntando, todos esses servidores que recebem ações contra o Estado, também cabe essa tese? Yes, cabe. Porque ele é abrangente, ele fala exatamente, tema 808, terminando aqui, já vou postar lá, rosto feliz da professora pro print, aí, Salomé. Terminando aqui, eu vou postar lá já no Telegram agora mesmo, que acho que esse é um tema super instigante, o inteiro teor do julgado 808, né? E para vocês, tá? Para vocês já lerem, já começarem a movimentar aí. Carolina, obrigada! Dizendo que o curso é incrível, recomendadíssimo, que ótimo, que bom. Fico muito feliz que vocês estejam gostando, né?
que a mentoria é tudo, a mentoria é ótimo, porque aí vem todo mundo participando ali, trocando ideias. Então já anotem aí, é o último sábado de julho, que se eu não me engano é dia 31, se eu não me engano, né? Mas é isso, pessoal. Então, convido vocês para continuarmos juntos aqui, tá? Para se inscreverem na maratona e para amanhã, às 20 horas, a gente vai tratar de um outro tema importantíssimo, que é também tese tributária. A tributação ou não por PIS, COFINS, imposto de renda, CSLL, de créditos presumidos de ICMS. E aqui a gente precisa prestar bastante atenção. O julgamento já começou e ainda não terminou. Mas parece que ele vai ser recomeçado. A gente vai falar sobre isso amanhã, tá? Então, amanhã às 8 horas, vejo vocês aqui às 8 da noite, combinado? Beleza! Vou me preparar aqui, que a gente nas nossas mentorias leva aí, fica aí mais de 3 horas, né? A gente começa às 9 da manhã, horário de São Paulo. Normalmente eu me proponho acabar 12 horas, meio-dia, mas às vezes a gente vai até 1 da tarde, né? Com as perguntas, com as discussões, etc. Então, as mentorias ao vivo, assim, é muito bacana, né? Que bom, gente! Olha, eu fico muito, muito, muito feliz que vocês, meus alunos, estejam gostando do curso. Quem ainda não é meu aluno, vão pra maratona, tá? E que na maratona vocês já vão ter conteúdo. Se essa semana vocês já estão tendo muito conteúdo, imagina na maratona, né? Na maratona vai ter mais conteúdo ainda, né? E vocês já vão ter, independente de desejar depois fazer o curso ou não, e vocês tomam a decisão depois, né? Independente disso, vocês já vão ter um super conteúdo para começar aí a sua carreira de tributarista ou para aprimorar aí a carreira de tributarista. Tá bom, pessoal? Então, ó, um beijo grande para vocês. Nos vemos amanhã, 8 horas da noite, para falar sobre mais uma super tese aqui que tá pendente de julgamento no STF, né? É isso aí, o tributário no campo de batalha, tributário na vida como ele é, tá bom? Muito obrigada, pessoal! Beijo grande, beijo grande, beijo grande! Tchau, tchau, até amanhã!